Os cristãos católicos celebram durante todos esses dias a Semana Santa. E para os evangélicos, qual a importância deste período? O repórter Pablo Magalhães foi saber. Diante desse assunto, convidamos o pastor Altomiro Ferreira Silva. Ele é presidente da Coplejan, que é Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos de Januária. Pastor Altomiro, durante essa semana o Evangelho nos mostra os últimos dias de Jesus, né? A última ceia, a traição de Judas, o julgamento, a crucificação, a morte e a ressurreição. A Igreja Católica celebra a Semana Santa. E para os evangélicos? Para a Igreja Evangélica é uma semana, não tem o mesmo destaque, né, esse destaque da Semana Santa, digamos assim, porque embora a Igreja creia nos fatos que estão registrados nos Evangelhos, é difícil precisar a data desses acontecimentos. Mas os fatos são sim fatos nos quais a Igreja crê e tem neles a base, né, da teologia cristã, e a nossa fé realmente se volta para o fato de que Cristo morreu, de que Ele ressuscitou, de que Ele vive, embora, como já disse, né, a semana é uma semana tratada, né, como uma semana comum pelos evangélicos, mas uma semana tida como santa em função de que os dias a partir de Cristo, né, eles foram santificados e todo o tempo é um tempo de consagração ao Senhor. Agora, que reflexão podemos obter da Igreja Evangélica durante esse período agora? O apóstolo Paulo, ele fala da nossa esperança, que é fundamentada na ressurreição de Cristo Jesus. E quando ele começa a falar sobre isso, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que certo é que Cristo morreu, conforme as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou, de acordo com as Escrituras, e foi visto por aqueles que com ele andaram. E aí reside a base da nossa esperança. Então a mensagem que a gente deixa é a de que seja isso lembrado em todo o tempo, e nós gostaríamos muito que não fosse apenas uma semana no ano, e a gente chama a atenção dos cristãos em geral, para que se lembrem desses fatos, não só numa semana específica, mas que todo ano, que essa seja uma semana marcante, sim, mas para ser lembrado durante todo o ano. O fato de que Cristo morreu para pagar pelo nosso resgate, de que Ele ressuscitou, de que Ele vive eternamente e que nós temos a gloriosa esperança da ressurreição no fato de que Ele ressuscitou. Alguma programação específica durante esses dias na Igreja, avivamento bíblico relacionado a esse período todo? Não há uma programação que tenha uma relação direta com o fato da morte de Jesus. Mas, em geral, a Igreja de Avivamento Bíblico e outras igrejas da cidade geralmente separam um tempo, muitas para retiros, em geral, há programações específicas em função do feriado, né? A sexta-feira, que é feriado, e o final de semana que se estende um pouco mais. Então, geralmente, há uma programação específica. Nem sempre é uma programação que foca a questão da morte de Jesus, ou mesmo a ressurreição no domingo. Na sexta-feira, por exemplo, o horário do culto, do momento aqui que vocês têm, pode convidar as pessoas de horário e falar para a gente. Isso, a gente tem na sexta-feira às 19 horas e 30 minutos, né? E normalmente as igrejas se reúnem para celebrar nesse horário da noite, né, às 19h30, no sábado também às 19h30 e no domingo pela manhã às 9 da manhã e às 19h30, é um tempo que a gente reúne para celebrar esse Cristo, né, que vive, que ressuscitou, que está vivo. Obrigado, pastor Altomiro, pelas informações. A Igreja Avivamento Bíblico fica na Avenida Cônego Ramiro Leite, número 1148.